Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Marcos Paulo e este é o canal Mobilidade Urbana sobre Trilhos. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações. E aí você vai ficar sabendo quando um vídeo meu como esse aqui for publicado. E se já é inscrito, não esqueça de dar seu joinha e compartilhar com seus amigos. Pois bem. Hoje vou falar de dois assuntos principais, na verdade dois não, três assuntos principais. O primeiro deles é o do metrô do Distrito Federal. Vamos começar com o metrô DF, né? E para quem não sabe, dia 21 agora será o aniversário de Brasília. Porém, eu, como usuário do metrô há 10 anos, digo que não vejo motivos para comemorar o aniversário dessa cidade. Primeiro porque é o seguinte, Brasília era para ser uma referência ou modelo em se tratando de transporte público. Agora que eles estão começando a despertar para a realidade. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão percebendo que a população daqui está crescendo e cada vez mais está atraindo, por exemplo, mais usuários, mais para o transporte coletivo de ônibus do que do próprio metrô. Acreditem se quiser. Ah, mas a expansão para a Asa Norte do metrô é inviável. Cara, pergunta para um usuário de transporte coletivo o que ele acha do metrô. Pergunta para um usuário do metrô o que ele acha. Sabe quantos por cento? Aliás, quantas pessoas utilizam o metrô diariamente? 160 mil. E 160 mil pessoas é a quantidade ou mais que cabe em uma composição de um trem da linha 3 vermelha do metrô de São Paulo. E comparar isso aqui com o metrô de São Paulo é impossível. Não faz muito sentido. Entendeu? Não faz muito sentido. E aí o que acontece? Por que eu não vejo motivos para comemorar o aniversário de Brasília? Pelo simples fato da própria cidade estar comemorando o aniversário e não ter, por exemplo, piso tátil em lugares que não possuem esse item de acessibilidade. Tá claro até aí? Muito bem. Vamos falar então do metrô, o que aconteceu ontem. Bem, devido às chuvas fortes que aconteceram ontem, acreditou que varreram a cidade quase toda e o metrô não escapou, infelizmente. E aí, como resultado, um dos trens da série 2000 sofreu um curto-circuito no trecho entre as estações Águas Claras e Taguatinga Sul, no sentido Samambaia, na via 3. Isso são palavras de um dos inscritos aqui do canal, o nosso amigo André Oliveira, inclusive um grande abraço. Não sei como é que tá aí agora a situação, né? E aí muita gente aí que mora na Grande São Paulo fala que o próprio metrô da capital paulista tá cada vez mais pior e não sei o quê. Sendo que, por exemplo, vejamos o seguinte. Para quem não sabe, só para explicar mais ou menos para quem é inscrito e também para quem não é, porque tem gente que é de fora e talvez não sabe. Nós tivemos uma notícia, uma reportagem no próprio Metrópolis, que inclusive vou ler depois até com calma, de que passageiros do metrô levaram 2 horas, esperaram 2 horas para embarcar em uma das estações, acredito que no próprio shopping, tudo isso por conta da falha elétrica que aconteceu em um dos domingos. Eu não me lembro exatamente o dia. Acho que foi ou fevereiro ou foi março. Qualquer coisa eu venho aqui e coloco no comentário fixado, tá?
E qual é o problema do metrô DF? O problema se chama pouca quantidade de subestações de energia. Eu já falei isso aqui no meu canal e vou ser bem repetitivo. Poucas subestações de energia aliás, é um dos fatores que contribuem para que falhas elétricas como as que acontecem aqui no metrô DF continuem acontecendo, se não for todo santo dia, ou às vezes num dia sim e às vezes num dia não, né? Sem contar, por exemplo, que quando chove, o metrô para, certo? Eu não sei por que o governador do próprio do Distrito Federal não teve a iniciativa de fazer uma drenagem próximo às estações do metrô, onde tem problema quando começa a alagar, principalmente em se tratando de estação subterrânea. Estação subterrânea não, estação de superfície. Né? Eu não consigo entender isso daí. Até hoje é brincadeira, cara. É brincadeira. Enfim. Eu não sei como é que tá a situação de um dos trens da série 2000 que resolveu sofrer um curto-circuito por conta desse alagamento que aconteceu devido às fortes chuvas. E vocês sabem que quando chove, a velocidade fica reduzida. E aí o risco de acontecer um curto-circuito é tão grande, cara, que se você não tiver cuidado, se você tiver dentro de um dos vagões do metrô aqui, cara, a chance de você ser fulminado por uma fumaça tóxica é 100%, né, de acontecer. E isso é muito sério, gente, muito sério. Enquanto que no metrô de São Paulo, eu já falei diversas vezes aqui e eu repito, não dá para comparar, mas falando bem a verdade, quando chove por lá, pode alagar alguma estação do metrô de lá que não acontece o bendito curto-circuito. Entendeu? Isso é um absurdo, um cúmulo absurdo. Não dá pra comparar isso aqui. Não dá. Entendeu? Muito bem. Vamos passar agora a falar sobre, mais uma vez, a respeito do trem intercidades, né? Para quem já sabe, o edital de licitação já foi publicado em caráter nacional e muita gente falando um monte de besteira, dizendo que a Via Mobilidade vai tomar conta, o grupo CCR vai tomar conta por exemplo, da linha 7 Rubi, sabendo que essa linha já é mega antiga, cara. Mais de 100 anos que ela foi inaugurada. Na verdade, é mais de 150 anos que ela foi inaugurada. Aí, o que acontece? Veja bem. Tem estações antigas da linha 7 Rubi que precisam de modernização, acredito eu. Tem que acabar com esse negócio do vão ali, porque eu já fiquei sabendo que algumas pessoas caíram por conta do vão, digamos assim, meio longo entre o trem e a plataforma. E se o camarada não tomar cuidado e não se segurar ali nas portas, meu amigo, para entrar, é capaz de cair lá dentro da via e ninguém saber. Né? Então, as estações da linha 7 Rubi precisam urgentemente de modernização. Eu não sei a estação da Luz, mas enfim, me digam aí nos comentários. Barra Funda, eu não sei se já tem piso tátil ali. A Lapa, algumas estações e as outras que fazem parte da linha 7 Rubi, né? Tem muita coisa pra fazer, mano. Tem muita coisa pra fazer. Por mim, se eu fosse presidente da CPTM, a primeira coisa que eu ia fazer é trocar toda a trilhagem, ou seja, todos os trilhos assim da linha 7. Aliás, da linha 7, 10, 11, 12 e 13 não, porque a 13 já é uma linha nova e então não precisa. Teria que trocar praticamente da 7, 10, 11 e 12. Somente isso. Porque a linha 13 já é uma linha nova.
Então não há necessidade. Eu sei que daria um dinheiro muito grande, né? Mas valeria muito a pena você trocar. E também mandaria readequar mais de não sei quantas estações dessas linhas que eu já citei, instalando o piso tátil. O Brás já tem o piso tátil, então tá beleza. Agora, eu tô falando das estações antigas que não tem piso tátil, que precisam de instalação, de adequação, principalmente para quem tem deficiência visual, porque é necessário. Então, São Paulo tem um potencial muito grande de implantar, por exemplo, projetos de acessibilidade nas estações antigas e nas novas que forem construídas futuramente, né? Eu vejo isso como um grande potencial para evoluir, não só na questão do transporte, como também na inclusão e no quesito de acessibilidade para pessoas com deficiência. E parabéns aí à cidade de São Paulo por isso, né? E aí, voltando sobre o trem intercidades, né? Muita gente aí falando, porque o edital, no edital ali, o que acontece? Prevê duas coisinhas. Aponta uma terceira opção de trem, que seria uma locomotiva elétrica, que lembra, por exemplo, as locomotivas austríacas da Railjet, acredito eu, da Siemens. Trem de 2 andares, 12 carros de 2 andares. Meu amigo, se a concessionária do trem que operar o trem Intercidades colocar essa opção de trem com 12 carros de 2 andares, meu amigo, isso aqui vai ser tão legal, vai ser tão inédito que todo mundo vai querer utilizar. Até eu vou querer utilizar. Sem brincadeira nenhuma. Mas vai dar um trabalho. Tudo bem, eu sei que vai dar um trabalho, que o custo é muito, muito alto, né? Veja, por exemplo, a SNCF. A SNCF tem trens de 2 andares, desde, por exemplo, os trens urbanos até, por exemplo, o TGV. E eles estão indo muito bem, obrigado. Apesar dos problemas que acontecem na capital de Paris, mas lá tudo funciona. Igual São Paulo. Tudo funciona. Porque eles levam muito a sério essa questão do transporte. Daqui uns anos São Paulo vai estar assim, vocês vão ver, se preparem. Enfim. Vai ter, se não me engano, parece que vão colocar alguns desvios, serão 10 desvios, para dar passagem para trens expressos. E aí eu vi muitos comentários dizendo, porque isso aqui, cara, o leilão nem começou, o contrato nem foi assinado e tem gente falando que isso aqui é um serviço, que vai ser um serviço feito nas coxas. Meu amigo, vocês moram numa cidade como São Paulo, que tá aí, evoluindo, graças a Deus. Enquanto que Brasília tá começando aí a passos de tartaruga, mano. Olha o exemplo da cidade de vocês, cara. Vocês estão numa cidade onde tudo funciona. Muito bem, obrigado, cara. Inclusive em junho tô indo pra ir de novo. Dar talvez uma passadinha. Quem sabe, né? Ou na quinta ou no domingo. Eu vou pensar ainda, né? Então, o que acontece? Será inédito, pela primeira vez no Brasil, ter um trem de 2 andares ou com 8 carros ou com 12 carros. Eu prefiro esperar e aguardar, porque como eu falei, o leilão nem começou e tem gente falando um monte de abobrinha, dizendo que não vai dar certo, que vai ter colisão frontal, né? E só vai ter colisão frontal se alguma coisa der errado. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do monotrilho. Onde, por exemplo... Nossa, eu estou falando por exemplo não sei quantas vezes. Onde um dos operadores, na verdade, ficou de costas mexendo no celular,
não prestou atenção no que estava acontecendo. E o resultado foi que o metrô teve que tomar uma decisão justa, a meu ver, de demitir não só ele, como também mais 2 funcionários do próprio metrô de São Paulo. E isso é triste, né, cara? Porque aí você perde o emprego e aí você não sabe o que acontece, né? Enfim. E a culpa não é do sistema. Na verdade, o CBTC precisa de atualizações, assim, urgentes. E o monotrilho, graças a Deus, vai expandir. Vai ser uma beleza. A mesma coisa é a questão do trem intercidades. Se colocar o sistema CBTC, não vai dar colisão frontal. Só se der, por exemplo, falha. Beleza? Finalizado esse assunto, vamos falar então da mobilidade, né? Porque todo mundo tá falando aqui nos canais, nas redes sociais. E aí eu chego aqui em 2 coisinhas a falar a respeito da mobilidade, que a primeira é se tratando de testes do trem A01 da série 8900, fabricado pela Alstom, e tem o mesmo som de tração do série 9000, seu irmão mais velho. Um detalhe, esse trem é um pouco mais largo, quase 200 metros de comprimento, digamos assim, né? Eu falo quase 200 metros porque tem 180 metros de comprimento. É eu não sei se eu diria o segundo maior trem depois do série 2500, não sei se seria o correto a dizer. Digam pra mim nos comentários, porque eu posso estar completamente errado, né? E algumas estações vão ter que se adaptar, principalmente a questão de plataforma. E essa história de vão entre o trem e plataforma, essas coisas, não é de hoje, né? Eu, por exemplo, já vi alguns comentários na própria página do canal Paparazzi Ferroviário, inclusive um grande abraço pro Denis, nosso amigo aí que me acompanha nos meus vídeos. E eles relataram, por exemplo, que em uma das estações da linha 7 Rubi, o vão é um pouco mais largo, que se você não tomar cuidado e não segurar, por exemplo, na hora de entrar, meu amigo, a chance de você cair no buraco ali é muito grande. De verdade. Sendo bem sincero com vocês, a chance de cair ali é muito grande. E aí o que acontece? A Via Mobilidade vai ter que readequar todas as estações para receber os novos trens. Aí muita gente fala assim, mas que adiantou comprar o trem e não readequar as estações? Só agora que eles vão fazer isso. Mano, se você perguntar para um usuário da linha 7UB, e olha que eu não sou usuário dessa linha, mas tem muita gente que fala, né? Que já relatou, por exemplo, que algumas pessoas já caíram na via. Meu amigo, são histórias aí que se eu for colocar aqui nesse vídeo aqui, ficaria muito longo aqui, como já está ficando, né? Enfim. Então, eles vão ter que rebaixar, se não me falha a memória, o leito para conseguir, não sei se seria rebaixar ou levantar as plataformas, não sei se seria as duas coisas, né? Enfim. Deixem nos comentários o que vocês dizem a respeito, né? E também 7 estações das 2 linhas, no caso a 8 Diamante e a 9 Esmeralda, vão receber itens de acessibilidade como o piso tátil. E aí eu dou meus parabéns à Via Mobilidade, porque ela está começando de fato a trabalhar, né, nesse quesito de acessibilidade. Né? Porque pensa comigo, você convida alguém com deficiência visual para conhecer, e aí de repente chega lá, nem piso tátil não tem. E isso é muito ruim, cara. É muito ruim. Então, meus parabéns aí, certo? Que seja em todas as outras estações. Se tiver alguma estação da linha 8 que tem piso tátil, aliás, que não tenha esse piso tátil instalado, eles vão ter que instalar.
e também rampas e novos elevadores, certo? É isso aí, meu povo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, compartilhem com seus amigos e vamos pra frente. Grande abraço a todos. Eu fico por aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!